Vamos fazer um exercício de imaginação. Pense em Corinto, na Grécia Antiga. Mas não as ruínas de hoje. Pensa nela no auge. Era, sei lá, o equivalente a um grande centro cosmopolita moderno. Uma mistura de centro financeiro com polo de inovação. Isso. Um lugar onde tudo acontecia. Comércio, cultura se misturando e, principalmente, o lugar onde as ideias eram a grande moeda. A filosofia, a retórica. Aquilo não era só um passatempo, era quase um esporte olímpico. E os grandes oradores eram as celebridades da época, né? Ter um discurso afiado, uma lógica perfeita, era o ápice. A cidade toda se orgulhava dessa sofisticação. Para um grego daquele tempo, a sofia, a sabedoria, era o grande troféu cultural. Exatamente. É nesse cenário, nesse palco montado para uma batalha de intelectos, que chegou uma figura, o apóstolo Paulo. E a expectativa, claro, é que ele viesse com seu melhor argumento, com a retórica mais polida possível. Pois é, mas o que ele faz é o completo oposto. Ele basicamente sobe ao palco para dizer que sua principal ferramenta é a fraqueza e que seu tema central é algo que o mundo veria como um escândalo. E é aí que a nossa análise de hoje mergulha. A questão que fica é, como essa estratégia, que tinha tudo para ser um fracasso, acabou funcionando de uma forma tão poderosa? É isso? O material que a gente tem em mãos, o capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios e as notas de estudo, mostra essa rejeição, assim, deliberada das ferramentas que os coríntios mais admiravam. Ele não está tentando competir nos termos deles. Ele está virando o tabuleiro. Exato. Ele está virando o tabuleiro. E a nossa missão aqui é entender essa inversão. Como uma mensagem que se apresenta como fraqueza e loucura pode, na verdade, ser a forma mais profunda de sabedoria. Ok, vamos direto aos versículos, então. Logo de cara, Paulo diz algo que, para mim, soa como um suicídio retórico naquele ambiente. Ele fala que chegou em fraqueza, temor e grande tremor. Sim. E que a pregação dele não tinha palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu ainda acho isso contraintuitivo. Por que anunciar sua própria fragilidade no palco dos superstars intelectuais? Essa é a grande questão, né? E a resposta é quase uma jogada de mestre. Ele entra na arena da retórica para vencer, se recusando a lutar. Como assim? A fraqueza dele se torna a sua força. Ao admitir o tremor, ao dispensar o verniz da eloquência, ele força a plateia a focar em outra coisa. Se a fé daquelas pessoas dependesse da genialidade dele, seria só mais um fã-clube de um filósofo, algo super comum em Corinto. Entendi. Então a ideia é meio que apagar o mensageiro para que só a mensagem importe. Isso. Mas isso é um risco gigantesco. As pessoas podiam simplesmente ter olhado, pensado, esse cara é um amador, e ido embora. Um risco absurdo. E aí que está a beleza da coisa. Ele está forçando uma decisão. As notas de estudo que temos aqui apontam exatamente para isso. O objetivo era que a fé deles não se apoiasse na sabedoria dos homens. Mas sim no poder de Deus. Exato. Ao se colocar como fraco, ele garante que qualquer transformação ali, qualquer conversão, não pudesse ser atribuída a um bom discurso. A prova do poder não estaria na performance dele. Mas no resultado na vida das pessoas. Isso, no resultado, e a mensagem em si é de uma simplicidade brutal. Ele diz: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Para um público grego que amava a filosofia complexa e para um público judaico que via a cruz como maldição, isso parece a pior campanha de marketing da história. Com certeza. É completamente anti-intuitivo. E o fascinante, segundo as notas, é que a tal demonstração do espírito e de poder não foi, sei lá, um milagre espetacular no meio da pregação. Não. O que foi, então? A demonstração era a própria existência daquela comunidade. Pessoas de classes diferentes, com histórias de vida opostas, unidas por essa mensagem simples e antipoderosa. A prova viva era a igreja. A transformação deles era o argumento. Então ele estava dizendo na prática, não olhem para mim, olhem uns para os outros. Essa comunidade improvável aqui. Isso é a prova de que algo maior está acontecendo. Exatamente essa a lógica. Certo? Essa primeira parte ficou clara. É uma desconstrução do que se esperava de um líder. Mas aí, logo depois, ele parece dar um cavalo de pau. No versículo 6 ele diz:
Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, ou entre os maduros. Ué, de repente a sabedoria voltou para a conversa. E aqui ele vira o jogo de vez. Ele não está mais opondo sabedoria à ignorância. Não. Ele está opondo um tipo de sabedoria a outro. Ele estabelece um contraste que vai definir todo o resto do capítulo. De um lado, você tem a sabedoria deste mundo. A dos poderosos deste mundo, como ele diz. Isso. Uma sabedoria que tem data de validade. Ele diz que ela se aniquila. O que seria um exemplo disso hoje? Talvez as últimas estratégias de mercado, as análises geopolíticas que estão na moda, aquilo que é considerado suprassumo da inteligência numa época? Perfeito. Pensa no que é aplaudido hoje nos círculos de poder. A lógica do crescimento a qualquer custo, o pragmatismo político que vê pessoas como números. É uma sabedoria eficaz em seus próprios termos, mas, segundo Paulo, é limitada e passageira. E do outro lado desse contraste? Do outro lado, ele coloca a sabedoria de Deus em mistério. Gosto dessa palavra, mistério. Sugere algo que não dá para achar numa busca rápida na internet. Precisa ser desvendado. Pois é. As notas de estudo a descrevem como sobrenatural, oculta. Não é algo que a gente descobriu por tentativa e erro, é algo que Deus predeterminou antes dos séculos. E aqui está o ponto que redefine a sofia grega. Não é uma conquista intelectual humana, é um dom divino. Um dom divino que é revelado. Paulo está na prática pegando o maior valor cultural de Corinto e dizendo: vocês estão pulindo o troféu errado. Existe outro, muito mais valioso, mas vocês nem sabem que ele existe. E isso leva àquela ironia brutal que ele aponta no versículo 8, né? Ele diz que os poderosos deste mundo não entenderam essa sabedoria porque, se a conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da Glória. Essa é uma acusação pesadíssima, demolidora. A nota de estudo sobre esse versículo sugere que esses poderosos seriam figuras como Pôncio Pilatos, com todo o poderio romano. E os líderes religiosos de Jerusalém com a sabedoria teológica deles. Exatamente. No auge da sua sabedoria mundana, eles olharam para Jesus e viram uma ameaça. Fizeram a jogada que, do ponto de vista estratégico deles, era a mais inteligente. E ao fazer isso sem saber... Eles estavam executando o ato central do plano de Deus. Isso. A maior demonstração da sabedoria deles foi o instrumento da salvação. É uma inversão de papéis cósmica. Eles achavam que estavam no controle, mas eram só peças numa engrenagem muito maior. E para reforçar que essa sabedoria de Deus está em outra categoria, ele cita aquela passagem famosa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso praticamente desenha uma fronteira, né? A sabedoria humana vai até certo ponto e a de Deus começa do outro lado. Precisamente, ele está dizendo que a razão, a observação, a filosofia, tudo isso nos leva até a beira de um abismo, mas não nos dá asas para cruzar. A sabedoria de Deus não é o próximo passo lógico. Ela opera para além dessa fronteira. Por isso ela não é descoberta. Ela precisa ser revelada. Precisa ser revelada. Ok, então temos dois sistemas operacionais diferentes. A sabedoria do mundo e a de Deus. Mas se a de Deus é oculta e misteriosa, como é que alguém instala isso? Qual é o link para esse download? Essa é a transição-chave que ele faz. O link do download, a chave de acesso, é o Espírito de Deus. O versículo 10 é explícito. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. É isso. O Espírito funciona como uma interface, um decodificador que torna o que era incompreensível em algo que a mente humana pode começar a captar. A analogia que o texto usa logo depois é muito boa. Diz que só o espírito de uma pessoa sabe o que se passa dentro dela. Da mesma forma, só o Espírito de Deus sabe o que se passa na mente de Deus. Faz todo sentido. Faz. E é uma analogia poderosa, porque transforma o conhecimento em algo relacional, não só informacional. Ah, boa. As notas de estudo sobre a palavra sófia reforçam isso. No contexto dele, não se trata mais de ter um QI alto ou ser um bom debatedor.
Trata-se de ter a capacidade de se relacionar com Deus. Uma percepção da realidade que é calibrada por esse relacionamento. E quem faz essa mediação é o Espírito. Certo, então o espírito é a chave. Mas o que acontece quando uma pessoa tem essa chave e a outra nem sabe que a porta existe? Parece que o Paulo está dividindo a humanidade inteira em duas categorias. E essa parece ser a conclusão de todo o argumento dele. Sim, é o clímax do raciocínio. Ele apresenta o homem natural versus o homem espiritual. Ok. E com base nas anotações, a gente pode definir bem esses termos. O homem natural não é o cara mau ou burro. É simplesmente quem opera só com o hardware humano, sem o software do espírito. Certo. Para essa pessoa, as coisas de Deus soam como loucura. É quase como tentar explicar o que é a cor vermelha para alguém que só enxerga em preto e branco. Não é que a pessoa seja menos inteligente. Ela só não tem o receptor para processar aquela informação. Essa é a analogia perfeita. A pessoa pode ser um gênio em matemática, mas as coisas de Deus, segundo o texto, se discernem espiritualmente. E ela não tem essa ferramenta. E o homem espiritual? O homem espiritual, em grego pneumáticos, é quem recebeu o Espírito. E por causa disso, o texto diz algo bem radical. Ele pode discernir todas as coisas. Ele tem uma nova lente, uma nova capacidade de avaliar a realidade. Isso leva à afirmação final que é, para mim, a mais ousada do capítulo inteiro. É muito forte. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que isso quer dizer na prática? Soa quase como uma arrogância cósmica. Eu penso como Cristo. É uma declaração de parar o trânsito. A nota de estudo confirma o quão radical ela é. Um pouco antes, Paulo cita aquela pergunta do Antigo Testamento. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? A resposta implícita era: ninguém. Óbvio. Exato. A mente de Deus é inalcançável, mas Paulo pega essa pergunta e subverte a resposta. Ele diz: nós podemos. Através do Espírito, quem crê tem acesso a uma compreensão alinhada com a perspectiva, com os valores e com o entendimento do próprio Cristo. Então não é que a pessoa vira onisciente, não é saber tudo o que Cristo sabe. É mais como ter o mesmo sistema operacional espiritual, para usar a sua metáfora, enxergar o mundo com os mesmos valores e prioridades. É exatamente essa a ideia. É ter a capacidade de avaliar o que é de fato importante, o que tem valor eterno, versus o que é passageiro. É a capacidade de ver poder na fraqueza, sabedoria na loucura da cruz. É a conclusão lógica do argumento todo. Se tem o Espírito de Deus que conhece a mente de Deus... E se Cristo é a expressão perfeita de Deus, então você tem acesso à mente de Cristo. Resumindo essa jornada que a gente analisou, é impressionante. Começa com um mensageiro que se diz fraco e temeroso, com uma mensagem que o mundo vê como loucura, e termina com a afirmação de que quem aceita isso recebe nada menos que a mente de Cristo. Uma inversão completa. Total. Uma inversão da lógica de poder e prestígio do mundo greco-romano. A grande conclusão que emerge das fontes é que a linha que Paulo traça não é entre os inteligentes e os simples, ou os cultos e os ignorantes. A divisão é entre duas formas de perceber a realidade. Certo. Uma é baseada na razão humana, na observação. Ela tem seu valor, mas tem limites. A outra é baseada na revelação divina, pelo Espírito, que não só adiciona informação, mas abre uma dimensão de entendimento totalmente nova. E isso nos deixa com a reflexão final, então. O texto diz que a pessoa espiritual discerne as coisas e tem a mente de Cristo. Se essa sabedoria e essa perspectiva são acessíveis, o que significa aplicar esse discernimento hoje, no meio de um turbilhão de sabedorias concorrentes, de ideologias, de narrativas tão complexas? E talvez de forma ainda mais desafiadora, como é que se distingue um genuíno discernimento espiritual, essa tal mente de Cristo, de uma forte opinião pessoal que só se vestiu com uma linguagem religiosa? Onde termina a sabedoria de Deus e onde começa o nosso próprio preconceito disfarçado de espiritualidade? Acho que essa é a tensão com a qual quem lê este capítulo hoje em dia fica.